pessoal, hoje nós vamos falar sobre um recurso valioso do Visual Studio, que são os Generic Handlers, os conhecidos manipuladores, que são responsáveis por fazer um processamento, ele vai fazer todo o tratamento de um processamento HTTP, no caso de uma imagem, de um XML, um texto normal, e sendo que hoje nós vamos tratar apenas de imagens, certo? Aí você diz, e para que eu quero fazer esse tratamento? Já que eu tenho lá um componente IMG, né, uma tag IMG do HTML ou server control image do próprio ASP, sim, mas você tem que fazer um tratamento para que ele exiba determinado conteúdo não de maneira estática, e sim de maneira programática, né? Você clica num determinado botão, faz uma determinada ação na sua página e ele exibe o conteúdo correspondente e não uma coisa estática, né? Então, como é que você faz? Você cria um arquivo de extensão ASHX e lá você vai fazer uma edição de dois métodos, que no caso é o process_request e o outro é o isReusable, que na verdade são métodos oriundos de uma interface a qual você vai implementá-los, né, para poder fazer esse devido tratamento. Eu vou utilizar uma aplicação que eu tenho aqui e a qual eu criei um formulário só para ilustrar esse procedimento, e vou utilizar também já um arquivo ASHX, né, o handler, para poder fazer esse tratamento. Vocês vão ver que é uma coisa muito simples, mas que é uma mão na roda. Vamos lá, estou com a aplicação aberta aqui. E aqui, esse aqui é o arquivo handler ASHX, né? Então, mas eu vou mostrar passo a passo como é que você faz para criar esse arquivo. Você seleciona lá a pasta que você quiser. No caso eu coloquei aqui, apesar dele não ser uma página, eu coloquei ele aqui nessa pasta página, só para ficar mais organizado. Handle, né, que é esse mesmo arquivo aqui. Então, para você criar ele é simples, botão direito no lugar onde você quer adicionar, vem aqui Generic Handler ou New Item Generic Handler. Você cria ele, coloca o nome que você quiser. Então, ele possui esses dois métodos aqui, que são process_request, que é onde vai toda a sua codificação, né, do que ele vai tratar. No caso aqui ele só está tratando de imagens, e isReusable. Esse reusable aqui é só para indicar se esse método aqui ele vai ser reutilizado em outras requisições. Eu mantive ele como falso, no caso que assim a cada nova chamada que ele faz esse arquivo, esse recurso, ele cria novamente esse arquivo, né? Na verdade eu acho que eu esqueci de mudar aqui, porque isso aqui influi na questão de performance e tal, mas tem umas questões que tratam sobre o estado do processamento, né? Que envolve se ele está ativo ou não, o resultado que ele está trazendo, se é adequado ao tratamento lá, entendeu? Aí eu preferi deixar como falso, né? Mas na verdade essa aqui é um esboço, né, que eu comecei a fazer, e aí depois eu vou fazer algumas outras alterações. Eu estava vendo aqui se funcionava. Enfim, vamos lá. Então, aí você vai criar esse handle aqui, esse arquivo manipulador, né? E no caso, como são imagens, elas estão aqui. Eu criei essas 6 imagens aqui, de 1 a 6, né? E então, são esses passos. Você cria o handle. No caso, como a gente vai exibir aqui uma imagem que está na aplicação, né? Ela tem um endereço absoluto aqui. Então, no caso, cria as imagens
e depois você faz a referência lá no seu ASPX, né, na sua página. Então, como é que eles vão fazer a exibição? No caso aqui, cada botãozinho desse aqui, ele vai selecionar uma imagem diferente, certo? Então, aqui, quando ele faz o carregamento da página, eu adicionei essa tag img, e através da tag src, ele faz referência ao handle aqui em forma pasta, né? O nome do arquivo handle. Nesse caso aqui específico, eu estou passando esse valor aqui para ele, né, através do meu query string, e aqui informando só qual é o MIME type dele. Depois eu vou lá no meu manipulador e aí faço o seguinte tratamento. Assim, para não complicar para vocês, porque assim, isso aqui é um retorno de uma query string, certo? Que eu coloquei ela aqui, a página método, que na verdade ela é o contexto, né, o HTTP context, que eu nomeei como CTX, aí a requisição query string, certo? Página método, que foi aquilo que eu mostrei aqui para vocês, né? Página método aqui, exemplo handle. Então, mas isso aqui para vocês é só para complicar, né? Então, mas o que você vai precisar mesmo é que quando ele chame aqui o handle, ele faça esse tratamento aqui. No caso, eu já estou passando o MIME type, mas eu coloquei aqui porque foi um copiar e colar. Então, mas você em algum momento você tem que informar o content type dele. No caso aqui uma variável, né? O CTX, que é esse cara aqui. HTTP context é um parâmetro desse processo request, que aqui você vai obter as informações da requisição. Então, CTX response content type, você tem que informar qual é o tipo de conteúdo que ele vai estar manipulando. Aí você diz a ele image JPEG, no caso. E aqui também é um tratamento meu que eu estou fazendo, né? Porque ele tem que pegar esse valor aqui dessa seção. Então, e depois você tem que escrever esse arquivo na tela. No caso, CTX response content type, você define o tipo do conteúdo que ele vai manipular, e depois response write file, e aí você vai informar qual é o arquivo que ele vai estar manipulando, né? O caminho dele. Então, nesse aqui é um tratamento meu. Se for nulo lá, que tem um momento que ela está nula, aí você vai e exibe a imagem 2, né? Nesse exemplo aqui. Aí, se não for nulo, se a seção não for nula, que ela contém esse caminho aqui, no caso para a imagem, no caso se for A1, A2, A3, A4, aqui eu clicar lá, né? Aí no caso ele vai cair aqui, que aí ele vai dar um write file com o current section dele, que é o que ele tiver exibido, o que eu tiver selecionado lá, certo? Vamos lá, eu vou executar para ficar um entendimento mais fácil, que parece que está meio confuso, mas é fácil, é bem fácil. Veja que ele exibiu aquela imagem que eu falei, a imagem 2, que no caso é essa aqui. Então, o que acontece? Ele foi lá, carregou essa página, e aí no que ele carrega essa página, como ele tem essa tag aqui no ASPX, que ele está chamando, né, vai na pasta, o arquivo manipulador, informa que a tag dele lá que eu tô, né, o parâmetro lá que eu estou chamando ele, para ele poder cair naquela condição, e aí o MIME type. Beleza, ele já vai chamar, o arquivo. Pronto, no que ele chama esse arquivo aqui, nesse caso aqui específico, ele verifica se a seção, a imagem de seção, se ela é nula, e aí ele vai e exibe a imagem 2. Aí, numa nova requisição, quando eu chamar aqui essa outra imagem,
dá um clique nela. Aí ele já não caiu, ele já caiu aqui. Aí. A partir de agora ele vai cair só aqui porque a imagem de inserção não é mais nula. Aí ele foi lá e porque eu atualizei aqui nesse outro arquivo, no arquivo CS desse cara aqui que está vinculado com essa página, eu atualizei a seção. Eu disse a ela para ela pegar agora a imagem, foi a imagem 4, não foi? Então cada botão daquele, ele seleciona, ele informa a seção uma nova página, uma nova imagem. Então, imagem 1, imagem 2, imagem 3 e por aí vai. Ele vai tratar cada requisição minha. Então, recapitulando, você vai cria o seu handle add generic handle, cria ele. A partir depois da sua criação, você vai fazer o tratamento, né? Que são apenas duas linhas, content type e write file, para esse caso específico, para o caso de você pegar o endereço absoluto da imagem, certo? Tem sim. Então, continuando, né? Recapitulação. Fez o tratamento aqui no seu arquivo, que são apenas essas duas linhas do content type, assim, basicamente, né? Para ele funcionar. Aí você vai dar todo o seu tratamento, seus ifs, os seus elses aí que você precisar, né? Então, aí depois você tem que fazer a referência. Você tem que fazer a referência num componente image, pode ser um ASP image também, não tem problema, né? E informar a pasta e o nome desse arquivo handle que você acabou de criar. E no meu caso aqui eu estou passando alguns query strings para ele verificar lá. Mas o tratamento mesmo está sendo feito aqui, certo? E aqui é um adendo, né, que eu estou fazendo aqui. Eu estou utilizando seção. Então aí ele vai fazendo essa modificação aqui. E não esquecer do is reusable. No caso ele não vai funcionar se não tiverem esses dois métodos aqui. E só para complementar, nesse caso aqui, para exibir uma imagem de um arquivo absoluto, né, de um diretório absoluto, você usa write file. Agora, para exibir uma imagem vinda do banco de dados, aí você vai usar esse cara aqui, binary write, né? No caso eu fiz uma consulta, criei aqui um bitmap, passei as suas dimensões e tudo mais, para depois, né? Depois que a imagem foi composta em um objeto, né? Ela foi adicionada a um objeto. Aí eu passo para o response através do binary write. Mesma coisa, content type, só muda aqui o binary write. Certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí as suas dúvidas nos comentários. Bons estudos e até a próxima.